Se te interessa saber mais sobre o WCM, por que ela é a metodologia mais atual hoje, assiste esse vídeo aí que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Se falar sobre o WCM faz sentido para ti, se ficar um pouco mais por dentro das técnicas, aplicações, por que ele está tão em alta, se é um assunto que te interessa, se inscreve aí, eu vou estar falando um pouco mais sobre o WCM toda vez, tentando cada vez trazer mais conteúdo novo e trazer mais para a aplicação do dia a dia. Bom, falando então um pouquinho mais sobre o WCM, por que essa é a metodologia mais atual, por que ela é a mais utilizada, quais são as outras metodologias que a gente tem. O sistema, né, WCM é um sistema de produção estruturado, ele vai passar por todas as áreas. Na verdade, todas as metodologias têm esse intuito de ter uma estrutura definida, uma padronização, vai passar por todas as áreas, envolver o maior número de pessoas e integrar o máximo possível as áreas e tentar envolver desde a operação até a liderança. O WCM se baseia nesses conceitos de metodologia, como o TQC, que é o Total Quality Control, o TPM, que é o Total Productive Maintenance, o TIE, que é o Total Industrial Engineering, Just in Time, que é o JIT, famoso JIT, mas todas têm em comum que todas são originadas do conceito da Toyota, que é o Total Production System, que é o famoso TPS, tá? Esse foi criado na década de 50 pelo Taiichi Ohno e na década de 80 o TPS foi traduzido para o inglês e consigo foram desenvolvidos mais fortemente os conceitos de Kaizen e melhoria contínua. O que acontece, né? Em certo período, foi constatado que a Toyota, na década de 90, tinha uma superioridade de produtividade de mais ou menos 40% em relação às dos outros países, que seria Europa e América. Então, a partir disso, começou, né, a ser criado o Lean Thinking e outras metodologias enxutas, baseadas nessa metodologia do Taiichi, que é o TPS, em função desse indicador, dessa produtividade tão mais alta. Mas qual que é esse segredo? Qual que é o segredo do TPS? Por que o TPS tinha essa vantagem? Vou falar um pouquinho mais agora sobre o TPS, só para dar uma introduzida, fazer a gente pensar nisso, e depois eu abordo o WCM mais específico. Bom, falando do TPS, qual que é o segredo do TPS? Né? O que eles focam? O TPS separou as suas atividades sempre em eliminar ou reduzir, quando não for possível eliminar completamente, os 8 tipos de desperdícios. Mas quais seriam esses 8 tipos de desperdício, que é o que o TPS foca? E é o que deu seguimento, né, para todas as outras metodologias a partir desse. Bom, os 8 desperdícios que eles falam seriam, primeiro, defeito, que seriam refugos, retrabalhos, peças que estão faltando detalhes, qualquer coisa, problema de qualidade, que vai te fazer retirar aquele material e ter que substituir. Muitas vezes esse material até consegue ser reaproveitado, mas na maioria das vezes tu perde a maior parte. Dependendo de qual é a gama do produto, qual é o teu produto está sendo trabalhado, tu até consegue reaproveitar uma boa parte. Mas por regra a gente entende que defeito o material vai ser descartado e não vai ser reaproveitado. Bom, o que seria o segundo desperdício? Seria o retrabalho. Retrabalho é reparos, retrabalhos, excessos de processamento, qualquer coisa que tenha que ser feito novamente. Ou seja, o material passou, já foi feito beneficiamento, já foi dado como pronto, já foi dado o ok naquela atividade e ele tem que ser refeito. Né? Quando a gente fala do defeito de antes, ele está relacionado? Sim, ele está relacionado. Às vezes está ok, foi visto o defeito e o defeito gerou um retrabalho. Seguindo, o terceiro seria a superprodução. Né? Esse é o que tem de longe o maior impacto negativo no sucesso do negócio, né? Na produção, no processamento, na produtividade. Superprodução acontece quando a gente produz mais peças ou produtos do que o cliente está disposto a comprar. Em outras palavras, tu vai estar gerando estoque, que é um outro tipo de desperdício que a gente já vai abordar. Tu vai estar fazendo mais do que tu consegue dar vazão, ou seja, tu vai estar investindo dinheiro para alguma coisa que não vai estar sendo aproveitada. Depois, o quarto desperdício é a espera. Espera é a referência à inatividade e agregar valor ao produto. Enquanto tu está esperando, o produto está esperando para ser transformado,
tu ainda vai ter teus custos base, né? Teus custos de luz, teus custos de funcionamento, teus custos de headcount, que vão estar ali parado, esperando para que aquele material seja transformado, ou seja, tu vai tendo impacto direto no teu lucro de venda. O que é o quinto desperdício? O quinto desperdício seria a questão de estoque. Inventário é um desperdício, pois ele deixa de estar sendo vendido, sendo produzido, enfim, é material que está parado esperando para ser transformado. No mundo ideal, nós só compraríamos material quando houvesse um pedido e esse pedido fosse efetivado. A partir dele, nós estaríamos fazendo, né, o nosso trabalho, o que é o que a gente está vendendo, para poder entregar com o cliente, trabalharíamos com estoque zero. Nem sempre é possível, né? Muitas vezes a gente compra coisas de outras áreas, vem produtos importados, às vezes vem alguma coisa de muito longe, por exemplo, se ela vem do Japão, a gente tem que esperar o atravessamento dele de navio, então não é viável a gente trabalhar com estoque zero, mas quanto maior o estoque, maior a perda, então ele é considerado um dos desperdícios. Depois, falei em transporte. Transporte é outro desperdício, tá? Grandes quantidades de recursos e tempos são consumidos no transporte. Né? A gente nem sempre faz o transporte na própria empresa, muitas vezes, na maioria das vezes, ele é terceirizado. A gente depende dele, não tem como não ter a parte do transporte quando a gente vende algum produto que tem que ser entregue. E o produto, enquanto está sendo transportado, não está sendo transformado. Se ele não está sendo transformado, não vai ser pago mais por isso, então ele é um desperdício. Mas quando eu falo de transporte, eu falo de transporte externo. A gente não pode esquecer também da questão de movimentação interna, que é o sétimo desperdício, né? Que seria quando a movimentação acontece, de novo, não tem valor agregado, não influi no valor de venda do material, então não tem impacto no nosso lucro, mas ele não pode deixar de ser feito. Então toda a movimentação interna que a gente conseguir eliminar, a gente está reduzindo ou eliminando movimentação, consequentemente esforço, valor, tempo, né, vetores básicos, de novo, como luz, gás, água, depende do produto, que não estão transformando esse produto para o cliente final. E o último, que é o único desperdício, que não é um processo especificamente, é o talento não utilizado, ou seja, o gerenciamento das pessoas. Às vezes eu tenho uma pessoa que é muito boa, mas ela está no local errado, ela está na posição errada, ela está numa função errada. Às vezes eu tenho uma pessoa que não é a mais apropriada, fazendo aquela atividade que é uma atividade-chave. Esse é o oitavo desperdício, é o que a gente demora mais tempo para conseguir entender, é o que a gente desprende mais tempo para conseguir melhorar, reduzir ou eliminar, e geralmente é o que traz maior lucratividade a longo prazo. Porque a gente ter a pessoa certa no local certo é o que faz a empresa se movimentar. Certo? Então, bom, esses são os 8 desperdícios, esse seria o segredo do TPS. É a partir dele que todas as outras metodologias foram baseadas. Mas se eu tenho uma metodologia tão boa, todas as outras se basearam nela, por que eu vou mudar? Por que outra tem vantagem? Por que outra é melhor? Por que ela está sendo mais utilizada se essa já é tão boa? Eu não comentei que lá na época de 90 foi visto uma diferença de produtividade de mais ou menos 40% para as outras empresas que não eram as empresas japonesas? Bom, acho importante a gente relembrar, ou pelo menos quem não viu eu vou comentar agora, acho que faz alguns anos, teve uma reportagem no Fantástico. Eu gosto bastante de comentar essa reportagem porque ela exemplifica bem o que eu quero dizer. Foi mostrado uma entrevista, né, numa entrevista do Fantástico, se não me engano, qual que era o procedimento, como é que funcionavam as escolas no Japão. Né, tem um vídeo gravado, esse vídeo eu até guardei para mim para poder utilizar de vez em quando, eu revejo ele só para relembrar. Eu utilizo ele bastante nos treinamentos, que fala o seguinte: ele está mostrando como que funciona a escola no Japão. Então, o pessoal do primeiro ano, né, primeiro ano escolar, as crianças, né, estão começando a entrar na vida acadêmica de verdade, eles recebem uma visita do ano seguinte, ou seja, o primeiro ano está recebendo uma visita do segundo ano. E o que eles fazem nessa visita? Eles mostram qual é o material que ele vai utilizar no ano seguinte, qual que é a mochila que ele vai utilizar, qual que é o material escolar, qual vai ser a sala. Enfim, as pessoas um ano adiante vêm
passar um pouco da experiência para o ano que vai assumir no ano seguinte. Funciona assim com todas as classes, tá? Não é específico do primeiro para o segundo ano. Mas o que fica de importante de mensagem? Eles já sabem o que eles vão utilizar no ano seguinte. Muitas vezes eles estão usando uma mochila, um estojo, uma régua que o pai deles usou, que o avô deles usou, porque as coisas são preservadas. Eles têm essa consciência e eles têm essa cultura de cuidar de tudo porque outra pessoa vai utilizar depois. Então já é algo que funciona bem no Japão. Tu tem uma facilidade muito grande transferindo isso para a nossa metodologia de aplicar no Japão, porque já é um pouco da cultura fazer esse como um todo. Qualquer coisa que eles vão fazer, eles já pensam no que eles receberam e no que eles vão passar para a próxima geração. Infelizmente, isso ainda não é uma cultura nossa, né? Não é algo que a gente já tem isso desde pequeno. Pelo menos, né, desde que eu me lembro, todo ano a gente vai correndo para fazer a feira, fazer as compras, enfim, do material escolar, junto com os pais desde pequeno, que era o que eu vou utilizar no ano. Aí vem aquela lista gigante do que vai usar, régua, lapiseira, lápis, hidrocor, enfim, o que quer que seja que esteja lá. Outro ponto importante que tem nesse vídeo, ele fala sobre a hora do almoço, a hora da limpeza. O que acontece? As próprias crianças de 1 ano, sim, elas mesmas separam as mesas, buscam o alimento, montam o alimento, entregam, no final elas mesmas limpam tudo. E tem um revezamento de atividades, né? A pessoa que limpou num dia, no outro dia ela pode estar buscando material, no outro dia ela pode ser a pessoa que vai estar fazendo, preparando, né, o almoço. Enfim, mas o ponto é, desde pequenos eles estão acostumados a buscar tudo, revezar, né, e tá fazendo esse trabalho em equipe, cada um tem a sua função específica definida, eles fazem, e não é uma coisa muito rápida, muito simples, só para dizer que está fazendo. Eles efetivamente limpam, passam um pano, garantem que o ambiente vai estar limpo para eles voltarem às atividades de aula. Mas por que eu trouxe isso? De novo, por que eu vou fazer outra metodologia se essa é tão boa? Né? Mesmo se eu tivesse a metodologia perfeita, chegasse numa empresa que nunca viu nada e falasse, esse é o segredo, a gente faz isso e tudo vai ser resolvido. Eu não vou conseguir implementar direto. Porque eu vou começar por onde? Eu tenho desperdício em todas as áreas. Onde que eu começo? Eu vou fazer em tudo? Eu não sei onde fazer. Então, esse é um dos pontos que reforça a aparição aí, o sucesso do WCM. Porque eu tenho o mesmo ataque de perdas, eu vou ter as mesmas perdas e desperdícios, eu vou ter as mesmas situações, mas eu vou abordar ele com uma diferença. Eu vou fazer um estudo do que é a minha maior perda e eu vou estar fazendo uma priorização. A grande vantagem do WCM em relação às outras é um dos pilares dele, nós temos 10 pilares técnicos, né? São divididos um pouco depois, passam a ser 13, mas efetivamente são 10 pilares técnicos. O segundo deles é o pilar do Cost Deployment, né? Ou traduzindo seria o desdobramento de custos. Ele vai fazer o quê? Ele vai, através das informações que geralmente todas as empresas têm, empresas menores têm uma dificuldade um pouco maior de ter esses dados, empresas maiores já têm a maior parte dos dados, é só estruturar para utilizar esses dados para fazer essa estratificação, mas eu vou juntar todos os dados de perdas de todas as áreas, vou fazer uma estratificação para entender onde estão minhas perdas e a partir da minha maior perda é onde eu vou focar em começar as atividades. Por que eu faço assim? Por que eu faço dessa forma? Quando eu estiver atacando a minha maior perda, eu tenho 2 pontos. Primeiro, porque qualquer mudança que eu fizer, o meu ganho já é muito alto. Ou seja, eu já vou estar focando na maior área de perda da minha indústria, da minha fábrica, da minha produção. Então, qualquer modificaçãozinha eu já vou ter um retorno rápido. Segundo, se eu conseguir implementar na minha área, que é a que tem a maior perda, quando eu for replicar para as outras áreas, eu já vou ter tido lições aprendidas, eu já vou ter tido experiência, eu já vou ter tido avanços ao longo do período que quando eu for replicar para outras áreas, já vai ser mais fácil, já vai estar um pouco mais direcionado, já vai ter um pouco mais de estrutura, já vai estar carregando junto a experiência das pessoas que fizeram essa análise no início. Então, é muito importante a gente entender isso. O TPS é uma metodologia fenomenal. A grande vantagem do WCM é que ela pegou essa metodologia, separou em etapas, separou em pilares, separou em priorizações diferentes, para que todas as áreas pudessem participar. Como eu comentei, desde o chão de fábrica,
até a alta liderança de cada um dos sites, de cada uma das empresas, das plantas, enfim. Então, eu vou pegar o que é aquela minha maior perda, eu vou ter uma definição específica de onde eu estou tendo esses desperdícios, onde eu estou tendo defeito, onde eu estou tendo retrabalho, onde estou tendo superprodução, onde estou tendo espera, onde eu tenho estoque, onde eu tenho transporte, movimentação. Todos os tipos de perda, elas já vão estar alocadas, eu vou ter um gráfico, né, o famoso Pareto, me dizendo a sua maior perda fica nessa área. Dependendo do nível de estratificação, e aí nós temos níveis diferentes, o nível ideal é aquele nível que você consegue chegar a posto de trabalho para conseguir indicar o que é exatamente que a gente está perdendo que poderia fazer diferente. E aí eu vou conseguir fazer trabalho, desenvolver o trabalho, o meu projeto de melhoria, o famoso Kaizen, em cima disso. Se eu não tenho direcionamento, eu simplesmente digo, os 8 desperdícios são esses, resolva. Não sei por onde começar. Muitas vezes eu vou começar por uma perda que ela não é a perda causal, ela é uma perda resultante. Então não vou estar atacando a causa raiz, eu vou estar simplesmente tentando atuar em cima de uma perda, vou desempenhar, né, em cima dele, vou gastar, investir, não é gastar, vou investir tempo, vou investir recurso, vou investir algum dinheiro, dependendo do que vai ser feito, e não vou ter o resultado esperado, porque eu vou estar fazendo em cima de alguma outra coisa. Exemplo, quando eu tenho um centro de consolidação pequeno, né, dependendo do quão pequeno ele é e eu tenho mais material do que eu deveria, o que a pessoa faz de imediato? Não tenho onde alocar, mas eu preciso ficar aqui, não vou botar fora, não tenho como devolver, não tenho outro espaço, não vou alugar, né, assim, de antemão, um espaço extra, uma alocação extra, para poder deixar esse meu estoque. Então, coloca do lado de fora do galpão, coloca em algum local. Ok, aí eu preciso conferir. O que hoje a gente chama, tem vários termos, tá? Eu vou usar o termo que a gente usa mais como conferência cega, que seria o quê? A pessoa pega a prancheta, pega a lista do material e vai lá fazer conferência de um em um para ver se está ok, se está tudo lá, se vê as embalagens, se não vier. Mesmo sendo feita a conferência na nota quando chega, de tempo em tempo tem questão de inventário, tem questão de onde ele vai ficar alocado, enfim. Mas essa conferência cega está sendo gerada por quê? Porque eu tenho estoque extra? Sim, porque eu tenho estoque extra que eu estou tendo esse meu desperdício. Mas se eu simplesmente for ver o que eu estou tendo de desperdício, a gente pode estar falando que é espera, a gente está falando que é movimentação, a gente pode estar falando que é o NVA, que é transporte. Ou seja, em outras palavras, eu vou ter uma série de desperdícios. Mas se eu não fizer um estudo antes para saber onde é a minha maior perda, eu não vou saber que o meu estoque, reduzindo e resolvendo esse, eu consequentemente vou estar resolvendo a questão de transporte, questão de movimentação, questão de espera, questão de retrabalho e uma série de outras coisas, né, que seguem a partir desse, que são consequências desse. Então, esse é um dos motivos pelo qual ele está tão em alta, porque ele foca em receber resultado o mais rápido possível. A gente vai saber onde estão as perdas, a gente vai saber onde atacar, a gente vai saber onde atuar, onde investir o tempo, onde fazer o Kaizen. E é aquela coisa, se eu tenho, vou chutar números, são só demonstrativos, tá? Mas é uma pergunta que a gente sempre se faz. Eu tenho 2 pessoas diferentes fazendo projetos. Uma delas tem 10 mil reais de oportunidade e ela me dá um saving, né, uma economia, um ganho de 8 mil reais. A outra pessoa tem 1 milhão de oportunidade e ela me dá 200 mil de oportunidade. Qual projeto foi melhor? Claro que o projeto de 200 mil vai me dar um valor maior, mas a pessoa que teve maior eficiência no projeto, foi mais eficaz, é a pessoa que fez os 8 mil, porque ela está me dando 80% do que ela tinha como atingir, ela conseguiu fazer no projeto. A outra fez 20% do projeto que ela tinha como fazer. Em outras palavras, se eu não sei mensurar o quanto eu tenho de oportunidade, eu não sei o quão efetivo eu vou estar sendo, não sei o quanto eu vou estar dando de lucro para a empresa. Eu não vou saber o quanto eu estou investindo de tempo se está valendo a pena. Então essa é uma das grandes vantagens pelo qual o WCM é a mais atual, é a mais utilizada, porque as empresas estão buscando, porque as empresas estão mudando de outras metodologias para essa. Cada vez mais o WCM vai entrando em novos ramos, ele veio pela montadora, ou seja, ele foi desenvolvido pelo sistema de produção, né, de montadora. Hoje em dia ele já está numa série de gamas diferentes, desodorante, sorvete, sabão em pó, enfim, entre outras várias coisas.
e cada vez mais ele vem se mostrando produtivo em todos os setores, certo? Bom, esse é um pouquinho mais do porquê que o WCM é a metodologia mais atual. A gente tem uma série de atividades, ferramentas e outras coisas que estão integradas para isso, e todas vêm a partir dessa indicação do Cost Deployment. O Cost Deployment basicamente é a bússola de onde a gente vai começar a trabalhar. Bom, WCM, é importante comentar também o seguinte, o WCM foi criado, né, ele é uma metodologia que, como eu já comentei, partiu do TPS, do Hajime Yamashina, ele é a pessoa que desenvolveu a metodologia, mas no Brasil foi criado o World Class Manufacturing Association, né, a Associação de WCM, que é uma organização que foi criada sem fins lucrativos, né? Ela foi fundada com o objetivo de aumentar a performance das unidades fabris, dos membros, fundadores, etc. E foi desenvolvido implantando melhorias práticas tecnológicas de manufatura e aumentando a competitividade no sistema produtivo para o benefício dos clientes. Ela foi fundada em 2006 por um conjunto de empresas, né? Na verdade, foram Arcelor, Fiat e Saint-Gobain, com a orientação e liderança, né, desse presidente honorário, que é o professor Dr. Hajime Yamashina, e hoje ela é conhecida como uma organização internacional que envolve diversas empresas, né? Tem uma série de outras empresas que já aplicam e já adotaram o WCM como sua metodologia de produção. Né? Uma empresa não tem como ter ganho nos negócios apenas usando medidas de redução de custos. Né? Então, mais uma vez aí o diferencial da gente entender por que cortar custo não é suficiente. Em vez disso, a gente tem que investir recursos nas áreas certas, né? Fortalecer o que a gente tem de mais fraco, de mais perda, de mais desperdício, para que a gente tenha uma vantagem competitiva. Quando se trata de manufatura, a gente tem que investir recursos na melhoria de produtividade. Geralmente, essa melhoria de produtividade a gente tem como um ganho grande, ou produzindo mais, ou produzindo com menos. O importante é que o nosso sistema produtivo tem que estar cada vez mais competitivo para que a gente não esteja fora. Espero que vocês tenham gostado. Vamos falando um pouquinho mais, podem me mandar suas dúvidas, podem mandar o que vocês tiverem de comentário, o que vocês gostariam de ver. Esse é um assunto que eu achava que fazia bastante sentido, por isso eu vim falar um pouquinho mais. Beleza? Bom, é isso aí. Se vocês ficaram com alguma dúvida, pode trazer, pode perguntar. Se tiver sugestões, se tiver outros assuntos que queira que traga aqui para poder falar, para poder explicar, coloquem nos comentários. Me dá umas ideias do que eu posso falar, o que pode trazer mais para a gente. Obrigado.